Olá, meus queridos ouvintes! Eu sou o Campista Cabral. Sejam bem-vindos a este canal. E mais uma vez, estamos aqui no Vozes da Literatura, o espaço dos bons textos e dos grandes nomes da literatura em língua portuguesa. Hoje, apresento a vocês um autor contemporâneo, um escritor premiado e uma das grandes vozes do nosso tempo, Antônio Emílio Leite, mais conhecido pelo pseudônimo Mia Couto, prosador e poeta moçambicano, ganhador do Prêmio Camões. Seu primeiro romance, Terra Sonâmbula, é uma obra elogiada por sua linguagem e reflexões. Seu estilo, uma prosa poética e encantadora, dialoga com o nosso prosador brasileiro Guimarães Rosa. Vamos conhecer um pouco essa prosa poética? Com vocês, Mia Couto e o belíssimo conto As Três Irmãs, texto que compõe o livro O Fio das Miçangas. Eram três, Gilda, Flornela e Evelina, filhas do viúvo Rosaldo, que, desde que a mulher falecera, se isolara tanto e tão longe, que as moças se esqueceram até do sotaque de outros pensamentos. O fruto se sabe maduro pela mão de quem o apanha, pois as irmãs nem deram conta do seu crescer, virgens sem amores nem paixões. O destino que o Rosaldo semeara nelas seriam filhas exclusivas e definitivas. Assim postas e não expostas, as meninas dele seriam sempre e para sempre suas três filhas, cada uma feita para um socorro: saudade, frio e fome. Olhemos as meninas, uma por uma. Espreitemos o seu silencioso e adiado ser. Gilda, a rimeira. Gilda, mais velha, sabia rimar. O pai deu contorno ao futuro. A moça seria poetisa. Mais ela versejava, menos a vida nela versava. Esse era o cálculo de Rosaldo. Quem assim sabe rimar, ordena o mundo como um jardineiro. E os jardineiros impedem a brava natureza de ser bravia. Nos protegem dos impuros matos. Todas as tardes, Gilda trazia para o jardim um volumoso dicionário. O gesto contido, o olhar regrado, o silêncio esmerado, até o seu sentar-se era educado. Só o vestido suspirava. Molhava o dedo sapudo para folhear o grande livro. Aquele dedo não requebrava, como se dela não recebesse nervo. Era um dedo sem sexo, só com um nexo. Em voz alta, com suaves tônicas. Sol, bemol, anzol. De quando em quando, uma brisa desarrumava os arbustos e o coração de Gilda se despenteava. Mas logo ela se compunha e, de novo, caligrafava. Contudo, a rima não gerava poema. Ao contrário, cumpria a função de afastar a poesia. Essa que morava onde havia coração. Enquanto bordava versos, a mais velha das três irmãs não notava como o mundo fosforescia em seu redor. Sem saber, Gilda estava cometendo suicídio. Se nunca chegou ao fim, foi por falta de adequada rima. Flornela, a receitista. A do meio, Flornela, se gastava em culinárias ocupações. No escuro úmido da cozinha, ela copiava as velhas receitas, uma a uma. Redigia palavra por palavra, devagar, como quem põe flores em caixão.
Depois se erguia lenta, limpava as mãos suadas, acertava panelas e fogo. Dobrada sobre o forno, uma parteira se anixa ante o mistério do nascer. Por vezes seus seios se agitavam, seus olhos taquicardíacos traindo acometimentos de sonhos, e até, de quando em quando, o esboço de um cantar lhe surgia, mas ela apagava a voz como quem baixa o fogo, embargando a labaredazinha que, sob o tacho, se insinuava. Os fumos da cozinha já se tinham pegado aos olhos, brumecido seu coração de moça. Se um dia ela dedicasse seu peito, seria um cheiro, cumprindo uma engordurada receita. Evelina, a bordadeira. A varanda ia bordando Evelina, a mais nova. Seus olhos eram assim de nascença ou tinham clareado de tanto bordar? Certa vez, ela se riu e foi tão tardio que se corrigiu como se a alma estrangeira à boca lhe tivesse aflorado. Lhe doía se lhe dissessem ser bonita, mas não diziam, porque além do pai, só por ali havia as irmãs, e a essas era interdito falar de beleza. As irmãs faziam ponto final, ela em seu ponto não tinha fim. Dizem que bordava aves, como se no tecido ela transferisse o seu calcado voo. E curvada, porém, Evelina nunca olhava o céu. Mas isso não era o pior. Grave era ela nunca ter sido olhada pelo céu. Às vezes, de intenção, ela se picava, ficava a ver a gota engravidar no dedo. Depois, quando o vermelho se excedia escorrediço, ela nem injuriava. Aquele sangue fora do corpo era o seu desvairo, o convocar da amorosa mácula. Em ocasiões outras, sobre o pano pingavam cristalinas tristezas. Chorava a morte da mãe? Não. Evelina chorava sua própria morte. 3 por todas e todas por nenhum. Mas eis, uma súbita vez passou por ali um formoso jovem, e foi como se a terra tivesse batido à porta de suas vidas. Tremeu-se a agulha de Evelina, queimou-se o guisado de Flornela, desremou-se o coração de Gilda. No tecido, no texto, na panela, as irmãs não mais encontraram espelho. Sucedeu foi um salto na casa, um assalto no peito. As jovens banharam-se, pentearam-se, aromaram-se. Água, pente, perfume, vinganças contra tudo que não viveram. Gilda rimou vida com nudez. Flornela condimentou afrodisiacamente. Evelina transparentou o vestido. Ardores querem ser aplacados, amores querem ser deitados, e preparava-se o desfecho do adiado destino. Logo, logo, as irmãs notaram o olhar toldado do pai. Rosaldo não tirava a atenção do intruso. Não, ele não levaria suas meninas. Onde quer que o jovem vagueasse, o velho pai se aduncava, um pouso rapineiro. Até que, certa noite, Rosaldo seguiu o moço até a frondosa figueira. Seu passo firme fez estremecer as donzelas. Não havia sombra na dúvida. O pai decidira por cobra aparição, cortar o mal e a raiz. As 3 irmãs correram, furtivas, entre as penumbras, e seguiram a cena a visível distância. E viram e ouviram Rosaldo se achegando ao visitante e lhe apertando os engasganetes, a voz rouca, afogada no borbulhar do sangue. Você não se meta com minhas filhas! O moço encaixoado, o rosto a meia haste, e ante o terror das filhas, o braço ríspido de Rosaldo puxou o corpo do jovem. Mas eis que o mundo desaba em visão. E os 2 homens se beijaram, terna e eternamente. Estrelas e espantos brilharam nos olhos das 3 irmãs, nas mãos que se apertaram em secreta congeminação de vingança. Muitos sóis. Dias é que só há um. Para Rosaldo e o visitante, esse foi o dia, o derradeiro.